Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Roberta, estou com vocês para mais uma aula de matemática. Vamos lá? Na rotina da nossa videoaula de hoje, nós temos unidade 39, a numeração romana, lá na página 192, a escrita dos números na numeração romana, nas páginas 193 e 194, atividade 1, na página 195, quando usamos a numeração romana, lá na página 196, atividade 2, na página 197, e na videoaula nós faremos o exercício 1 da tarefa, daquela sessão em casa, na página 198. E por último, na nossa rotina, teremos a tarefa, exercícios 2 e 3, da página 198 também. Vamos lá? Agora vocês vão abrir a apostila lá na página 192 para acompanhar a leitura com a professora, tá? É uma unidade bem tranquila, mas nós precisamos entender também. A numeração romana. Você já estudou que ao longo da história, as representações numéricas foram criadas porque os homens precisavam registrar quantidades de animais, pessoas, objetos de alguma maneira. Então, olha lá, pessoal, na apostila de vocês tem a imagem que dá para vocês analisarem bem direitinho, né? É um registro histórico localizado no Parque Nacional, nos Estados Unidos. Então, tem alguns desenhos aqui, olha, de pessoas, de alguns instrumentos, ferramentas e principalmente animais. Lá na página 192, continuando a nossa leitura. Existiram muitas formas de fazer isso. Dar nós em cordas. Então, eles tinham uma corda, cada vez que um animal saísse para o pasto, dava um nozinho nessa corda. Quando o animal retornava, desfazia aquele nó. Só que tem animais que são muito rápidos, E aí eles se perdiam. Aí depois eles passaram a riscar em ossos, um risquinho correspondia a cada animal. E também em pedras. Mas para carregar um saco de pedras, uma pedrinha correspondia a cada animal, ficava muito inviável, era pesado, Criar desenhos ou símbolos, então não existia ainda a escrita, como nós conhecemos hoje, tanto das letras, das palavras e dos números. Cada povo utilizava uma maneira diferente. Vamos conhecer a maneira dos antigos romanos. A forma como os antigos romanos registravam suas contagens foi chamada de sistema de numeração romano. Nesse sistema, usavam-se estas letras para representar números. Então, olha aqui, o I corresponde ao algarismo 1, O V seria o 5, o X 10, o L 50, o C 100, o D igual a 500 e o M 1000. E em matemática, elas ficaram conhecidas como algarismos romanos. Veja na página seguinte imagens das ruínas do Império Romano, o Coliseu de Roma e da cidade de Pompeia. Observe nos mapas a localização da Itália, que é o país onde se encontram essas ruínas, hoje visitadas por turistas do mundo todo. Então, lá na página 193, aparece aqui, olha, uma imagem do Coliseu e também a Pompeia. E eles estão, olha, localizados lá no país da Itália, que no mapa mundi, ele é parecido com o formato de uma bota, tá vendo? Uma bota um pouquinho disforme. Então, essas duas imagens são encontradas lá na Itália. Agora, na página 193, vocês vão acompanhar a escrita comigo. A escrita não, perdão, a leitura da escrita dos números na numeração romana. Observe na tabela as 7 letras do sistema de numeração romano e os valores correspondentes a ela no sistema de numeração decimal. Então, aqui nessa coluna aparece a numeração romana e aqui numeração decimal, que é a que nós utilizamos.
Então, olha lá. I equivale a 1. V equivale a 5. X equivale a 10. L, né, representa os 50. O C, 100. O D, 500. E o M, 1000. Vamos conhecer como essas letras são combinadas para formar os números. Porque vocês estão vendo que eu não fui, 1, eu não falei do 2, nem do 3. Aí eu fui para o 5. Depois eu já fui para o 10. E não falei do 7, nem do 8, nem do 9. Então, nós vamos descobrir como funciona agora, tá bom? Lá na página 194, acompanhe a leitura comigo novamente. Para representar os números com algarismos romanos, temos que seguir algumas regras. Então, olha lá a primeira regra. As letras são escritas uma após a outra, tá? Primeira regrinha. 2. Quando há uma letra de maior valor seguida de uma de menor valor, somamos os valores. Por exemplo, eu tenho aqui o X, que é 10, e o V, que é o 5. 10 mais 5 igual a 15. Aí eu tenho, olha, X, X e I, igual a 22, porque cada X vale 10 e cada I vale 1. O L é o 50, mais 10, 60, e mais 3I, 63. Aí temos CI, ou seja, 101. Depois, MX, ou seja, 1010. Tá? Na representação romana, as letras I, X, C e M, que correspondem aos nossos 1, 10, 100 e 1000, são as únicas que podem ser repetidas até 3 vezes. Então, quando a gente vai colocar uma numeração romana, eu não posso colocar o número 4 com 4 palitinhos, 4i, tá? Porque elas podem ser repetidas até 3 vezes. Dessa forma, olha lá, 3, aparece 3 is, tá vendo? Ó, igual a 1 mais 1 mais 1, igual 3. Olha o 30, 3x, tá vendo? É igual a 10, mais 10, mais 10, somando os 3, 30. 3 letras C equivale a 300, porque cada C vale 100, se eu somar os 3C, igual a 300. MMM, sendo que cada M tem o valor de 1000. Então, 1000 mais 1000, 2000 mais 1000, 3000, certo? Agora, lá na página 194, nós temos a regrinha de número 3. Quando há uma letra de menor valor antes de uma de maior valor, subtraímos os valores, ou seja, na regrinha passada, nós estávamos somando para compor o número. Agora, nós vamos subtrair, ou seja, tirar, fazer uma continha de menos. Por quê, professora? Porque, olha, o V é o 5 e o I é 1. Se eu tirar 1 do 5, vai ficar valendo 4, porque eu não posso repetir uma letra mais do que 3 vezes, lembra que foi dito? Olha lá o 9, como ele é composto, né? Como ele foi formado. O I e o X. Por quê? Porque o X vale 10 e o I, 1. Então, 10 menos 1 igual a 9. Só que precisa ficar bem atento, porque o valor menor, ele precisa aparecer primeiro para eu poder subtrair. Se ele aparece depois, aí eu tenho que somar, ok? XL, aqui é 10 e aqui 50. Mas como eu vou fazer essa leitura? Dessa maneira. O L vale 50 e o X vale 10. Mas como o X aparece primeiro e o valor dele é menor, então eu vou tirar 10 de 50, ou seja, 40. Mesma coisa acontece aqui com o 90. X, C. O C vale 100, mas o X
vale 10. Como o x tem um menor valor e ele apareceu primeiro, eu vou tirar 10 do 100. 100 menos 10 igual a 90. CD. O D tem o valor de 500 e o C de 100. 500 menos 100 igual a 400. CM, 900. E por quê? Porque o M tem o valor de 1000 e o C de 100. Como o C aparece primeiro aqui, ó, valor menor primeiro, eu preciso subtrair, ou seja, tirar. 1000 menos 100 igual a 900. 4. Para representar quantidades maiores do que 3.999, colocamos um traço sobre as letras. Cada traço aumenta o valor da letra em 1000 vezes. Olha aqui 2 exemplos. Tá vendo que eu tenho aqui I e V, né? Seria o número 4. Mas como tem esse tracinho aqui em cima, ele vai aumentar o valor dessas letras 1000 vezes. Então, o 4 passa a ser 4.000, porque tem o tracinho aqui em cima. O C vale 100, mas com o tracinho aqui em cima, vai ter o valor aumentado em 1000 vezes. E de 100 vai passar a valer 100.000, certo? Professora, mas e o zero na numeração romana? Cadê o zero? Então aqui nós temos um recadinho importante, olha. Os romanos, eles não criaram um símbolo para representar o zero. Eles simplesmente chamavam de nulo, ou seja, não tinha nenhuma letrinha para representar, eles não tinham necessidade do zero, então por isso eles não criaram, tá? Agora nós vamos fazer um resuminho aqui na lousa, para vocês entenderem como funciona, depois nós voltamos para a apostila, ok? Então aqui, ó, numeração romana. Nós temos o I, que equivale ao nosso 1. Então, se eu repetir o I 2 vezes, eu tenho 2. Se eu repetir o I 3 vezes, eu tenho o 3. Mas para fazer o 4, eu não posso fazer isso, olha, 1, 2, 3, 4. Porque nós lemos agora há pouco aquela regrinha que falava que os números, que as letrinhas não poderiam ser repetidas mais do que 3 vezes, tá? Então, aqui, olha, não pode acontecer. Então, aqui, olha, nós temos o 5, que é o V. E como aqui tem o I e o V, significa que eu vou tirar 1 do 5. 5 menos 1 igual a 4. Então, nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, quando o I aparece depois do V, aí eu tenho que somar. Então, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 8. Reparem que eu repeti o I aqui, olha, 3 vezes, tá? Mas para fazer o 9, eu não posso fazer isso, ó. Colocar o V, que é o 5, e fazer, ó, 6, 7, 8 e 9. Porque aqui passa da regrinha. Não posso repetir mais do que 3 vezes a letra. Então, isso aqui também não pode acontecer. Aí, o que eu vou utilizar? O X vale 10. E se eu tirar 1 do 10, eu tenho 9. Olha lá, tá? E assim sucessivamente. O L vale 50. O C, 100. Não é porque 100 começa com C que esse C representa o 100, porque os outros não tem nada a ver, tá? Isso foi decisão dos povos lá de Roma, tá bom? O D, 500 e o M, 1000. 1, 2, 3. Deixa eu fechar esse zero aqui, né? Agora, quando eu tenho as letras e um tracinho em cima, o valor daquelas letras será acrescido 1000 vezes. Então, em vez de 4, aqui eu tenho 4.000. Certo? É assim que funciona a numeração romana. Ah, mas eu preciso decorar isso?
Eu tenho que estudar tanto assim para decorar isso tudo? Não. É importante? Sim, porque nós ainda encontramos alguns relógios que aparecem com essa numeração, tá? E nós precisamos pelo menos saber o que aquilo significa, certo? Então agora lá na apostila, na página 195, nós vamos dar continuidade, começando pela atividade 1. Então vamos lá. Agora, você vai usar o que aprendeu sobre a numeração romana. 1. O número 35, escrito com algarismos indo-arábicos, ou seja, é o nosso, tá? Corresponde a... Então, olha só. A, X, X, Z. Eu estou procurando 35, tá? Então, 30, eu preciso procurar 3 letrinhas X e mais um V para formar o 35. Então, olha só. 1, 2, 3, 35. E por que esse aqui não serve, professora? Porque aqui, olha, tem 2x, então 10 mais 10, 20, mais 5, 25, né? Aqui tem, ó, 10, 20, 30 e 5, que é o número que foi solicitado na atividade. Aqui nós temos, olha, L menos X, então 45. Mas a atividade pediu 35. E por último, 55. Certo? Aí tem um recadinho aqui, olha, importante. Lembre-se, os algarismos do sistema de numeração decimal, que é o nosso, né, contado de 10 em 10, eles são chamados de indo-arábicos. São eles o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? São os que nós utilizamos no nosso dia a dia para formar qualquer valor, qualquer quantidade. Agora vamos para o 2. Indique com um X a alternativa correta. Então, antes de indicar, eu preciso ler todas as alternativas para descobrir qual delas está correta, certo? Então, olha lá, alternativa A. 50, olha aqui o L, tá vendo? Ó, 50, 60, 70. Então, vamos colocar lá, olha. Ui, voltei. Ó, 70 é menor do que 40. Por que 40? Olha, L, que é o 50, menos 10. Então, olha aqui. 70 é menor do que 40? Não, né? Então, essa alternativa está incorreta. Agora, vamos analisar a B. Olha, C equivale 100, C mais 100, ou seja, 200. 200 é maior do que 500? 200 é maior do que 500? Não, 500 é maior. Então, essa alternativa também está incorreta. Agora, vamos analisar a alternativa C. D, que equivale a 500, é maior do que M, que equivale a 1000. 500 é maior do que 1000? Também não, né? Está incorreta. Então, vamos passar para a próxima. 49, olha só. Eu tenho uma letrinha L aqui, que vale 50, menos 10, 40. Aí eu tenho um X aqui, que vale 10, menos 1, 9, 49. Olha que trabalheira, né? Mas é falta de uso, como eles usavam sempre assim, eles já estavam acostumados, tá? 49 é menor do que L. O L equivale a 50. 49 é menor do que 50? Sim. Então, agora nós encontramos a alternativa correta, que é a D. Então, pode marcar o X lá. Continuando. Ainda na página 195, vamos lá, no exercício 3. Complete a tabela a seguir. Tá? Então, aí na apostila de vocês tem essa tabelinha. Na primeira coluna, registro em numeração romana. Mas é claro que ela não está completa, que nós precisamos fazer o que o exercício está pedindo, completar. Na segunda coluna, aparecem registros em numeração decimal. Então, olha, 18
em numeração romana, quais letras para representar o 18? Então, vamos lá, olha. X, que vale 10. Lembra do 8? Eu preciso do V, que é 5, e mais 3i. Então, ó, 5, 6, 7, 8. Mais 10, 18. Certo? Agora, eu preciso fazer desse lado, porque aqui na numeração romana já tem, olha. 10 mais 3, 23. Então, vamos colocar aqui, 23. Agora, eu tenho aqui o 37 e eu preciso completar essa parte da coluna. Então, vamos lá. 30, preciso de 3x. E o 7, eu vou precisar do V e 2 is. Ó, 10, 20, 30, 35, 36, 37. Certo? XLI. Olha lá o L, que vale 50, menos 10, 40, mais 1, 41. Continuando. 66. Olha como ele vai ficar. L, X, V, I. Porque, ó, 50, 60, 5, mais 1. 66. Agora, nós temos numeração romana, olha. 50, 60, 74. 74 aqui, a numeração decimal. E o 80? Como será que fica o 80 na numeração romana? Olha lá. 50, 60, 70, 80. Aqui vale 50 e cada X vale 10. 50, 60, 70, 80. Conforme vocês vão fazendo, você já vai raciocinando um pouquinho mais rápido, né? Porque vai se acostumando à numeração. Olha agora, X, C, 2i. O C nós sabemos que vale 100. Menos 10, 90. Mais 2, 92. Agora, nós temos desse lado, numeração decimal, 124, e nós vamos colocar na numeração romana. 100, mais 20, mais 4, ou seja, 124. Agora, nós temos aqui, olha, CCL. 100, mais 100, 200, mais 50, 250. Agora, nós temos aqui 530 para colocar na numeração romana. Então, 500, que é a letrinha D, e 30, vou precisar de 3x. Olha lá, D, X, X, X. E por último, nós temos aqui MX e V. Olha lá, 1014. E terminamos o exercício 3. Agora, na página 196, tem mais uma leiturinha. Vamos lá? Quando usamos a numeração romana? Criado há 2000 anos, ou seja, há 20 séculos, o sistema de numeração romano foi, aos poucos, sendo substituído pelo decimal. Atualmente, os algarismos romanos são usados em poucas situações. Na escrita dos séculos, em alguns relógios e capítulos de livros, na identificação de nomes dos papas e de reis ou em fachadas de edifícios antigos. Então, vamos ler aqui o recadinho. A unidade de medida século corresponde a 100 anos. Então, quando se passam 100 anos, se passou um século. Aqui agora. Geralmente, os relógios indicam o algarismo 4 com a escrita romana antiga. Então, quando aparece assim, olha, era o registro antigo, que depois passou a não valer mais, né? Porque só vale repetir 3 vezes cada letra. Então, esse aqui é um exemplo muito mais antigo do que os que nós encontramos atualmente. Tá vendo aqui, olha? O 4 aparece com 3 letras I. Na página 196,
nós temos essa imagem, tá vendo? Muito antiga também, e nós precisamos descobrir essa numeração aqui. Mas ela tem, olha, um detalhe. Como é muito antiga, é uma letra estilizada, porque aqui é o M e aqui é o D. Não é que é um C ao contrário, tá vendo? Quando você olha, de repente, parece que é um I e um C ao contrário. Só que aqui, na verdade, olha, é a letrinha D, tá? Então, nós temos aqui o valor de, olha, D vale 500 e o M, 1000. Cada C, 100, o L, 50, cada X, 10 e cada I, 1. Então, somando tudo, nós temos 1783, tá? O único detalhe é aqui, olha, é uma letrinha D. Você pode circular aí na sua apostila e colocar o D aqui em cima para não se confundir, tudo bem? Continuando. Agora, lá na página 197, atividade 2. 1. Escreva o ano em que você nasceu usando a numeração romana. Olha, aqui eu vou colocar, olha só. Tá vendo aqui? M, X e o 2. O que significa isso aqui? 2012. Porque a maioria das crianças do terceiro ano completaram 8 anos esse ano. Mas se você nasceu antes, aí você vai prestar atenção aqui, olha, tá? Para colocar o ano da maneira correta, tá? Não se esqueçam. Se você completou ou vai completar 9 nesse ano de 2020, aí você não faça dessa maneira, tá? Tem que adequar aqui no finalzinho. Então, agora vamos para o 2. Na imagem abaixo, há uma sequência de 4 números romanos. Quais são eles? Então, olha só. Aqui aparece o primeiro, tá vendo? O segundo, o terceiro e o quarto. Então, olha lá. O X, nós sabemos que é o 10. Então, antes do 10, 9, 11 e 12. Então, vamos colocar na linha lá embaixo? São os números 9, 10, 11 e 12. Viu que facinho? Agora, lá na página 197, exercício 3, continuando. Escreva de 2 maneiras diferentes, usando algarismos indo-arábicos, como podemos ler as horas dos relógios abaixo. Então, aqui nessa atividade, nós vemos 2 reloginhos, olha. E temos, tá vendo? Numeração romana, numeração romana. Só que quando nós falamos em horas, nós temos 2 maneiras, né, de falar essas horas. Porque esse é um relógio analógico, ele não é um relógio digital, né? Aquele que aparece lá no celular que nós estamos acostumados é o digital. Mas se você escolher a opção analógico, também vai aparecer. Então, olha lá onde está o ponteirinho e o ponteirão, tá vendo, ó? Então, nós podemos dizer que são 3 horas e 37 minutos. Tá vendo? Ele não chegou no 4, mas ele já passou do 3. Então, são 3 horas e 37 minutos. Mas eu também posso dizer que são 15 horas e 37 minutos, ou seja, 3 horas da tarde, né? Nós falamos. E agora o B. Olha onde aparece o ponteirinho, olha onde aparece o ponteirão. Eles estão aqui próximos, mas tem diferença. Olha lá, 3 horas e 20 minutos. Reparem que o ponteiro que marcam as horas já passou do 3, mas ele ainda não chegou no 4. Então, ainda são 3 horas. E o ponteirão está no 4, como é de 5 em 5, olha, 5, 10, 15, 20. 3 horas e 20 minutos. Ou 15 horas e 20 minutos. Agora o 4. Maria está lendo um livro cujos capítulos estão numerados com algarismos romanos. Ela está finalizando o capítulo 9. Quantos capítulos faltam
para terminar a leitura se a história tem 34 capítulos? Então, olha só. Primeiro, nós temos que, olha, circula e coloca o valor equivalente. Olha, 9 e 34. Então, agora fica fácil, né? Aqui, ó, 9 para chegar no 34, eu posso fazer uma subtração, ou seja, uma continha de menos. 34 menos 9. Professor, eu posso fazer o algoritmo, armar a continha aqui? Pode. Então, olha lá. Unidade, dezena, 34 menos 9. Vou usar o recurso e o 3 passa a valer 2, porque passou uma dezena para cá. Então, 14 menos 9 igual a 5. 2 menos nada, 2. Ou seja, aí eu volto aqui, olha, na pergunta, para elaborar a minha resposta. Quantos capítulos faltam para terminar a leitura? Então, agora eu já sei responder. Olha lá, faltam 25 capítulos. 5. Estamos no século 21. Escreva-o com algarismos romanos. Então, vamos lá. X, que vale 10, mais X, mais 10, mais 1. 21. Olha que facinho. E agora nós chegamos na tarefa, mas nós vamos resolver o exercício 1, tá? Neste momento. Então, vamos lá. Página 198 da seção Em Casa e vamos fazer agora na videoaula. 1. Vamos fazer registros na numeração romana. A. Em que ano sua cidade foi fundada? Então, nossa cidade é o município de Barretos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Olha lá. Barretos foi fundada em 1854, mas a atividade pediu para escrever na numeração romana. Então, vamos passar esse registro para a numeração romana. 1800, ó, 500, 600, 700, 854. B. Vitória está lendo o capítulo, olha lá, X, X e X, ou seja, olha, 29. Capítulo 29 de um livro. Qual é o próximo capítulo a ser lido? Facinho, né? Olha lá. 30. Estava no 29, vai passar para o 30. Uma sequência de 3x. Agora, o restante da tarefa é para vocês, aí em casa. Tentem fazer sozinhos, tá? Se não conseguir, peça ajuda para quem mora com você. E assista a videoaula novamente, tudo bem? Então, vocês farão o 2 e o 3, tá? Exercícios 2 e 3 da página 198. Tirem as fotos, mandem para sua professora e nós chegamos ao final da nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Tchau e até a nossa próxima aula.